Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia, e aqui estou para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com meus amados irmãos. Hoje trataremos do Salmo 84. É um salmo dos filhos de Coré e relata saudades do tempo. É o título dele. Vou ler aqui na versão em AA e vamos à leitura então. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá força e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Glória a Deus. Então é um salmo dos cantores coraitas do templo. Ele assemelha-se muito ao Salmo 42 e 43, possivelmente produzidos, em relação a circunstâncias semelhantes. É um hino de exaltação também, assim como o Salmo 122, quando exalta a casa de Deus, exalta o Senhor pela sua presença gloriosa em sua casa, conforme nos diz a alegria de um irmão, quando diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, lá no Salmo 122. Então, esse salmo é possível que venha de uma época em que o santuário estava localizado em Sião, conforme nos diz o versículo 7. E que um rei governava e protegia os peregrinos. Como eu disse, é possível que esse salmo seja de um levita que tinha funções no templo e que agora, longe da casa de Deus, sente saudades, né, irmãos? É normal sentir saudades, principalmente aquele que era dedicado na casa do Senhor, caso ele fosse um dos levitas lá na casa do Senhor. E aqui há um comentarista que diz que possivelmente esse salmo foi descrito por alguém que sente saudade da casa do Senhor devido à época em que Senaqueribe, a gente conhece a história lá em 2 Reis 18, 13 ao 16, quando aquele rei perverso, rei da Síria, assolava Judá. Ou seja, é como se fosse o salmo de alguém que está exilado, está distante da casa do Senhor. Tem também quem pense que esse salmo não seja desses coraitas, seja de Davi. A gente vê, por exemplo, destes que acreditam que esse salmo é atribuído a Davi, a gente vê Spurgeon. Ele diz que é possível que seja de Davi, quando em sua fuga de Jerusalém, diante da perseguição de Absalão, com aquele sentimento grande de saudade da casa de Deus. Esse mesmo autor, Spurgeon, considera esse salmo a pérola dos salmos, porque é um dos mais doces dos salmos de paz. Não somente ele, mas outros o consideram como se fosse de Davi. Mas aqui está assim claro, está assim um tanto evidente de que se trata mesmo desses cantores coraitas do templo. Então, irmãos, é um salmo que denota muita coisa boa, que nos revela muitas coisas boas, o prazer de estar na casa do Senhor, apesar de todas as dificuldades encontradas. Esse homem aqui diz das dificuldades na caminhada, A gente vai ver calmamente no decorrer do salmo as dificuldades enfrentadas, porém o coração tranquilo e feliz,
porque sabe o que o espera. A casa de Deus é um lugar de muitas bênçãos. É possível, né, que o propósito... É possível, não. É certo que o propósito mesmo desse salmo é o crente, nós, enquanto servos de Deus, cultivarmos o prazer de estarmos na casa do Senhor, lugar de acolhimento, proteção, oração, felicidade. Há até quem diga que esse salmo se refira à saudade do céu, como nos diz William MacDonald, citado por Hernandes Dias Lopes. Viu, irmãos? Então, tem muitas coisas boas neste salmo. Derek Kidner sintetiza esse salmo em 3 estágios dessa peregrinação, que fala do saudoso distante, que é do versículo 1 ao 4, deste salmo, do 84, uma viagem esperançosa, que é do 5 ao 8, e a presença radiante do Senhor, que é do 84, versículo 9 ao 12. Então, irmãos, é um salmo que com certeza vai falar muito aos nossos corações, tá bom, meus amados? Glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem muito a nos ensinar neste salmo maravilhoso. Temos outras considerações acerca desse salmo, mas não vai ser possível nós citarmos todas. Mas vamos ver algumas questões importantes citadas nesse salmo. Do versículo 1 ao 4, fala da beleza, da alegria, o quanto a casa do Senhor é querida, é amável por este homem que escreveu este salmo, né? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E aí vai citando o quanto que a alma dele é contente em poder contemplar a beleza do Senhor, o quanto é maravilhoso estar na casa do Senhor e contemplar tudo que o Senhor tem a oferecer para os seus. Irmãos, são muitas bênçãos que o Senhor tem. Aleluia, Jesus. No Salmo 27, do versículo 4 ao 6, eu vou ler algumas outras bênçãos. Aqui o salmista relata a bênção da proteção, né? A bênção do cuidado, do acolhimento. Mas eu vou ler aqui um outro salmo, depois nós retornaremos a essas bênçãos aqui que o salmista descreve. Eu vou ler o salmo, um pedaço do Salmo 27, do 4 ao 6, para nós pensarmos o quanto é maravilhoso estarmos na casa do Senhor. O salmista lá no Salmo 27 nos diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores ao Senhor. E aí vai citando, do versículo 4 ao 6 do Salmo 27. Ou seja, aqui o salmista nos fala de lugar de proteção, aprendizado, quebrantamento, adoração, revelações de Deus, né, irmãos? Porque quando a gente lê um dos salmos de Asaf, que foi o salmista que a gente comentou nos salmos anteriores, ele um dia questionou tantas coisas acerca da vida, o ímpio prosperando, e as coisas indo bem para o ímpio. E um dia ele teve a revelação de Deus quando ele entrou na casa do Senhor. Lá no Salmo 73 descreve esse fato. Lugar de presença, de manifestação gloriosa do Senhor, de visões do céu. Isaías teve uma visão quando ele entrou no templo, lá em Isaías 6. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E lugar de perdão, né? Porque ali o Senhor manifestou o perdão, tirando o pecado, perdoando, dando nova oportunidade. E nós podemos ver muitas outras bênçãos. Mas aqui neste Salmo 84, o salmista diz que o salmista declara até um pouco de inveja do pardal, né? Que encontrou um lugar. E a andorinha um ninho para si, no versículo 3, para abrigar os seus filhotes. Irmãos, nós sabemos que o pardal é um animalzinho assim, um pouco insignificante, né? A gente vê lá em Lucas 12:6, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Então, o pardal é um animal que tem valor. Se o animalzinho
como o pardal tem valor para Deus, imagina a gente, né, irmãos? Imagina o servo de Deus que ama habitar na casa do Senhor. Glória a Deus. Imagina o servo do Senhor que busca a sua presença em sua casa. Como temos valor para Deus? A gente sabe que o nosso valor foi o sangue de Cristo, né, irmãos? Não é verdade? Nós temos valor para o nosso Deus. E a andorinha, irmãos, é um pássaro migratório. Ela voa em bandos. Nos fala, de alguma forma, nesse salmo, de comunhão. A casa de Deus é lugar de comunhão, é lugar de estarmos juntos, não é isso? Havia um entendimento entre o povo de que o pássaro buscava abrigo na casa de Deus e lá fazia ninho para os filhotes, porque lá não podia ser enxotado nem morto. Ou seja, é segurança para toda a família, proteção, né, irmãos? Glória a Deus. Ele é amável, a casa do Senhor é amável para a nossa mente e para o nosso coração. Glória a Deus, porque representa o nosso encontro com Deus. O lugar em que nós encontramos, a gente sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós conhecemos os atributos de Deus. Mas Deus revelou um lugar especial para esse encontro. Um lugar aqui na terra para esse encontro. Apesar de que tem autor que fala que essa caminhada, o nome dele é William MacDonald, fala da saudade do céu. Esse homem foi citado por Hernandes e diz que esse salmo pode também se referir à caminhada para o céu. É verdade, nós estamos caminhando para o melhor lugar. Um lugar livre de afrontas, de angústia, de tristeza, de derrotas, de choro, de sofrimento. Porque a caminhada aqui, como o salmista diz, é uma caminhada um tanto difícil. Como ele diz assim, os que, quando passa pelo vale árido, o vale de Baca, né? A caminhada não é fácil. Quer dizer que um lugar o vale de Baca, aqui se refere a um lugar que não é fácil, lugar árido, lugar de sofrimento, lugar de sequidão, lágrimas do choro, lugar difícil de se passar. Porém, neste lugar, apesar de ser uma dificuldade, né, que ele passa, que o servo do Senhor passa, porque no mundo nós temos aflições, não é nada fácil. Nós passamos pelo vale, pelas dificuldades. E aqui cita o Vale de Baca, né, que nas regiões áridas da Judéia havia árvores e arbustos, ou seja, balsameiras, choronas ou álamos. Elas destilavam água como se fossem lágrimas, por isso que falo Vale do Choro, Vale de Lágrimas também. Mas mesmo nós passamos por esses vales, o próprio salmista fala que é possível fazer dele um manancial de bênçãos, um manancial de bênçãos. Ou seja, as lágrimas de tristeza e angústia podem ser transformadas em fontes de bênçãos, assim como as primeiras chuvas do outono restauravam água ao vale. O vale se transformando em vale de bênção, né, irmãos? É possível nós transformarmos a nossa caminhada até a casa do Senhor, como nos diz aqui, em um lugar de bênção. Vale de bênçãos, glória a Deus. A gente vê muitos servos do Senhor que na caminhada da vida, né, irmãos? Na caminhada, digamos que para o céu mesmo, encontraram muitos vales, muitas lutas. A gente vê, por exemplo, uma senhora citada por Hernandes, uma história dela, uma das maiores compositoras cristãs. Ela foi cega na 6ª semana de vida. Porém, ela transformou aquele vale de lágrimas, vale de tristeza. Ela renovou as forças dela no Senhor e escreveu mais de 9.000 hinos. Olha que bênção. Faleceu com 92 anos, irmãos. Olha que bênção. Tem um hino que fala que os maiores hinos e poesias foram escritos na escuridão, né? Um hino da harpa. Então, os lindos hinos, as lindas poesias, muitas vezes, como nos diz Derek, a fé ousa escavar bênçãos dos sofrimentos, ou seja, nós até nos inspiramos para escrever coisas bonitas, falar coisas lindas, porque nós temos esperança no coração. Nosso coração está aplanado no Senhor, está firme, tranquilo no Senhor.
porque nós temos a força do Senhor, a força que nos renova cada manhã, vai indo de força em força, nós vamos indo de força em força, como nos diz no versículo 7. Deus é a nossa força, irmãos, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. A gente vê tantos exemplos de homens de Deus que adquiriram força nas maiores adversidades, né, irmãos, da vida. Nos dias mais difíceis da vida, nos dias mais sombrios, adquiriram força. Por exemplo, Paulo e Silas, eles louvavam o Senhor na hora da prisão. Eles tinham força para cantar, para louvar o Senhor. Essa força que vem de Deus. A força do Senhor fez com que Paulo, mesmo no corredor da morte, dizendo, né? Eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, conforme nos diz 2 Timóteo 1,12. Então, irmãos, é possível nós adquirirmos a força que vem do Senhor, glória a Deus. A gente vê que nos últimos dias, nos dias mais sombrios da vida de Lutero, ele escreveu bonito: Castelo Forte é o nosso Deus, glória a Deus, haverá paz no vale para mim, eu sei. Hinos inspiradores, né? Isso aqui são os hinos inspiradores. Castelo Forte é o nosso Deus, haverá paz nos vale para mim. Então, a gente sabe que é possível nós adquirirmos essa força que vem de Deus nos momentos mais adversos, quando a gente está a caminho. A gente sabe qual é o nosso destino. O destino aqui do salmista seria a casa do Senhor, os átrios do Senhor, como ele desejava, como ele queria aquela felicidade de estar nos átrios do Senhor, porque ele conta de felicidade várias vezes aqui. Ele trata da felicidade 3 vezes. 3 versículos denotam a felicidade dele aqui. O versículo 4, com saudosa vontade, o versículo 5, de modo resoluto, e um profundo contentamento no versículo 12. Então é possível nós abstrairmos forças, graça, alegria, prazer nos momentos mais adversos de nossas vidas. Não é isso, meus irmãos? E aqui no versículo 8 diz assim: o Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração, ouve-me, ó Jacó. Então aqui ele está falando que a casa de Deus também é lugar de nós sermos ouvidos por aquele que pode todas as coisas. O Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, meus irmãos. Ele é o nosso escudo, ele contempla a gente, ele é o nosso sol, o nosso escudo, como nos diz aqui, fala de escudo, proteção, assim como ele é proteção para os animaizinhos que nós citamos aqui, ele também é proteção para as nossas vidas, ele é a nossa proteção, ele é o sol. O sol fala de orientação, fala de vida, ele é o nosso tudo, irmãos. Ele nos contempla, ele nos ouve, ele renova as nossas forças, como nos diz lá no versículo 31 de Isaías 40. E todos os dias são novos níveis de força para a nossa jornada. A palavra de Deus nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, conforme nos diz em Efésios 6,10. Porque um dia nos átrios do Senhor, versículo 10, vale mais do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pode ser a tarefa mais simples na casa de Deus. Esse levita está falando possivelmente de um porteiro, ansioso, gostava muito de estar nos átrios, servindo ao Senhor ali. E aqui fala da saudade de novamente estar realizando, pode ser a tarefa mais simples na casa de Deus, mas é prazeroso. Era prazeroso para esse salmista e é prazeroso para nós. Como eu disse anteriormente, aqui está falando que o Senhor é o nosso escudo, mas no versículo 11 está falando que ele é o sol e escudo, como eu falei já. Proteção, vida, orientação, e ele dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Devemos andar de forma que o Senhor se agrada, com coração grato, com coração feliz, mesmo diante das adversidades, mesmo que tenhamos que passar pelo vale de Baca, pelo vale do choro, pelo vale das lágrimas, né, irmãos? Porque nós somos felizes. O Senhor dos exércitos,
Ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Nós temos a felicidade de confiar nesse Deus que servimos, que temos prazer em estar na sua casa, que temos prazer em louvá-lo, que temos essa alegria, assim como a descrita aqui por esse salmista, porque o Senhor é um Deus bom, o Deus maravilhoso. Nós temos o melhor lugar para levarmos nossas orações, que é na sua casa, colocarmos o nosso coração diante do Senhor, mesmo que às vezes ele esteja, as situações queiram roubar a nossa alegria, mas que o nosso coração tenha aquela alegria, aquele gozo, aquela paz de estar na casa do Senhor. O fiel pode desfrutar de outras coisas na medida em que na medida em que ele a busca no Senhor, porque a nossa segurança é o Senhor. Tudo bem, não se refere, nós não queremos aqui dizer nesse salmo que o Senhor só está num templo físico. Nós somos templo do Senhor, habitação do Senhor. Mas aprove o Senhor fazer um lugar de adoração, irmãos. Aprova o Senhor desde sempre ter um lugar apropriado para adoração, para louvor, para celebração. A gente vê como é maravilhoso esse lugar que o Senhor preparou. Não só no passado, mas hoje nós temos a igreja, a casa de Deus, para nós levarmos nossos pedidos, estarmos em comunhão com os irmãos, recebermos esclarecimentos de Deus por meio de sua palavra. É um prazer estar na casa de Deus, por isso que realmente esse salmo é uma pérola, é um tesouro, é um presente do Senhor para nós refletirmos o quanto é importante e maravilhoso estarmos na casa do Senhor, viu, meus irmãos? Então, nós podemos ler outros salmos depois que falam da alegria de estarmos na casa do Senhor, da alegria de buscarmos ao nosso Deus. Mas por enquanto vamos ficar com isso, tá bom? A paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Muito obrigada por esse tempo em que estivemos juntos. Até uma nova oportunidade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um abraço.